Fim do ano, começo de um novo ano, a gente encerra um ciclo, começa um novo ciclo, época de reflexão. E hoje o Entrevistas está numa igreja na Zona Sul, daqui de São José dos Campos, mas o objetivo não é falar sobre religião, e sim sobre espiritualidade. Quem me recebe hoje é o Padre Rogério Félix, pároco aqui do Espírito Santo. Obrigada, viu, Padre, por me receber. Seja bem-vinda. Padre, eu quero começar falando justamente sobre essa nostalgia e esse clima entre Natal, Ano Novo, fecha ciclo, começa um novo. Como que fica isso na cabeça das pessoas? É um clima que abraça todo mundo, né? O clima de Natal. Nós estamos falando de um período específico que a humanidade inteira sente, vibra, celebra, né? E por que isso? Por causa do nascimento de uma criança. Quer dizer, está todo mundo falando do nascimento de Jesus. Independente, entendeu? De ser cristão. Independente. Nasceu uma criança, tem bênção, tem esperança, tem vida nova, as forças se renovam, enfim. O nascimento de Jesus toca o coração de todos. E não fica preso só no dia 25 de dezembro também, né? Não. Acaba pegando todo esse período até o comecinho do ano? Eu diria até que vai muito mais além do começo do ano, né? Porque as pessoas têm essa necessidade desse contato com Deus. E no Natal é uma experiência mais forte, de comunhão com Deus. Deus está mais próximo, Deus está mais conosco. E isso é bonito de ver no coração das pessoas. Os corações se dilatam mais, né, para generosidade, bondade, amor, família. Quer dizer, é um clima maravilhoso do Natal. Padre, estou vendo o presépio montado ali ainda. Nessa época é época de agradecer, de refletir, de planejar um novo ciclo, né? Isso daí funciona independente da religião, né? Sim, é independente da religião, mas é bonito de ver no coração de todo mundo, né, dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas, de todo mundo, né? É bonito ver esse sentimento de solidariedade, de amor, de irmandade, de fraternidade, sabendo que Deus é Pai de todos nós, somos todos irmãos. Então, o Natal, ele proporciona isso, fica mais aguçado no coração do ser humano, essa vocação natural para a fraternidade, para o amor, para a partilha. Tanto que muita gente ajuda muita gente nessa época, né? A gente faz cestas de Natal, a gente ajuda antes e depois do Natal. Aliás, eu quero falar sobre isso ainda. Durante o programa todo a gente vai falar sobre fraternidade, compaixão, mas tem uma curiosidade, Padre. A gente celebrou o Natal agora, faz pouco tempo, dia 25, mas ninguém sabe ao certo a data de nascimento de Jesus, né? Tem uma explicação para a igreja comemorar no dia 25 de dezembro o Natal? Para nós católicos é a data do nascimento de Jesus. Para nós católicos, né? Nós temos assim sinais históricos dessa data, tanto que nós vamos celebrar o jubileu de Jesus, ou seja, o jubileu do nascimento de Jesus. A cada 25 anos a igreja tem um jubileu. Então, em 2025 nós vamos celebrar 2025 anos do nascimento de Jesus. Então, para nós católicos, é 25 de dezembro, né? Para outras religiões, aí eles têm outras noções, outros pensamentos e... Até porque o padre falou 2025 anos de Jesus, porque historicamente existe o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? A história se divide em antes e depois de Cristo, né? Então, o nascimento de Jesus
há 2025 anos, é o que nós vamos celebrar daqui a 2 anos. Inclusive, aí em casa você deve estar se perguntando, né? A pessoa tem que ser muito importante mesmo para ser um marco na história. Jesus Cristo teve uma importância fundamental não só para os cristãos, mas para a história toda, né? Para ser dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, não é qualquer pessoa, né, padre? Toda a história de Jesus e o fato de estarmos aqui hoje falando dele é porque ele não só nasceu, ele viveu, morreu e ressuscitou. A maior festa nossa católica, cristã, não é o nascimento, é a ressurreição de Jesus, é a Páscoa. Porque nós cremos, né, que Jesus, ao ressuscitar, ao vencer a morte, ele prova de uma vez por todas que ele é Deus. Jesus é Deus. É a ressurreição dele que prova para sempre isso. E por isso nós estamos aqui falando dele. Por isso que ele é tão importante, por isso que ele é tão seguido, admirado por toda a humanidade, né? Mesmo quem não é católico, quem não é cristão, né? Tem um respeito muito grande pela pessoa de Jesus. Mesmo quem não é católico, quem não é cristão, essa época do ano mexe com essas pessoas, né? As pessoas, elas entram no espírito natalino, mesmo sem comemorar o nascimento de Cristo. Então, é uma questão até misteriosa, sabe? A gente pensa, a gente acredita que é Deus que toca mais no coração de todos, porque todos estão com o coração mais abertos para Deus. Então aí vem atos, atividades, ações de partilha, de amor, de reconciliação. As famílias se juntam, as famílias rezam juntas, as famílias se reconciliam, pessoas se reconciliam nessa época. Umas ajudam outras que mais necessitam. É um clima de Natal. Uma criança nasceu e isso toca o coração de todos. E eu espero que esteja esse clima na sua casa também. A gente vai fazer uma rápida parada. Mas esse programa é um programa de entrevistas onde eu conheço as pessoas aqui de São José. Então daqui a pouquinho a gente vai saber um pouquinho mais sobre o padre Rogério Félix. Não sai daí. De volta com entrevistas, como eu falei no bloco anterior, padre, esse programa a gente conhece um pouquinho de quem mora em São José ou de quem traz alguma coisa de diferente aqui para a cidade, uma pessoa que chama atenção, e a gente sabe que você ficou meio que, você, o senhor, vou lá chamar ele de você em casa fala assim, olha o desrespeito, tudo bem te chamar de você de vez em quando? Tudo bem, tá perdoado, tá perdoado. Padre, você ficou viralizado na internet justamente por ter perdido os cabelos, né? Como que foi essa história? Foi. Nós, durante a pandemia, nós iniciamos aqui, né, logo que começou a pandemia, nós iniciamos uma campanha para ajudar as pessoas que nós sabíamos seriam atingidas pela pandemia. Então, ficaria sem emprego, com problemas financeiros, enfim, e a gente decidiu fazer uma campanha. Nós chamamos essa campanha de Paróquia Espírito Santo Sem Fome. Aí começamos a campanha, né, de arrecadação de alimentos, de roupas, de remédios, enfim, né, mas principalmente de alimentos. E pensávamos numa campanha simples, humilde, mas para nossa surpresa ela se tornou uma campanha gigantesca. Você pergunta do meu cabelo, né? Eu tinha cabelo. Quando nós agradecíamos a Deus por chegarmos a 100 toneladas de alimento, 100 toneladas de alimento durante a pandemia, arrecadados e distribuídos para as famílias que precisaram de nós, eu brinquei numa live, com os jovens que estavam cantando. O jovem falou assim, padre, o senhor para celebrar 100 toneladas, o senhor podia raspar a cabeça. Eu falei, aqui, para com isso é bobagem e tal, mas se fizer 200 toneladas, eu raspo.
E continuei a live e tal, né? Foi coisa assim sem pensar e tal. Bom, quando chegou perto de 200, aí recuperaram esse vídeo, viralizou na internet e lá eu dizia que eu rasparia a cabeça. Então aí... Padre, além dessa promessa de raspar a cabeça, teve outras promessas, né? De ir a pé pra Aparecida. Teve uma vez que parece que se as pessoas não tivessem arrecadado alimentos numa época de Natal, o senhor não ia celebrar a missa de Natal para uma comunidade. Existe isso também, né? De cutucar as pessoas. Eu quero saber sobre isso. Agora você foi lá no fundo do baú, não sei como que você conseguiu essa informação, mas de fato, é na outra paróquia que eu estava, trabalhando, e uma paróquia mais simples, mais humilde, mais pobre. Então, a minha intenção era que no Natal não faltasse comida na mesa de ninguém da paróquia. Esse foi um compromisso meu. Então, eu comecei a fazer a campanha e tal, né? E quando chegou pertinho do Natal, acho que faltando uma semana para o Natal, tinha muitas famílias que ainda não tinha como ajudar, porque não tinha alimento, né? E aí, então, eu disse em todas as missas: se uma família não tiver comida na mesa, não vai ter missa de Natal, não vai ter nada aqui, nem vem para a igreja. Porque nós não podemos celebrar o Natal do jeito que Deus espera, sem que as famílias tenham o mínimo para comer. Aí se espalhou a notícia e tal, aí todo mundo ajudou, o pessoal fez uma vaquinha e tal. Só sei que em uma semana a gente arrecadou 3 vezes mais do que a gente precisava. E aí deu para continuar ajudando, depois do Natal, essas famílias. Então isso aconteceu sim. Esse jeito ousado não assustava as pessoas? Imagina, o padre não quer celebrar a missa. Foi uma questão, um marketing. Não. Mas eu acho que naquela época eu fiz sério, né? Mas eu rezei muito para o povo responder, para não precisar cumprir o que eu tinha dito de não celebrar a missa. Mas deu tudo certo, né? E ter ido a pé para Aparecida? Vamos em frente. Não podemos parar. Cansado, mas firme. Indo para o final do dia já. Quem sabe? Durante a caminhada minha para Aparecida, né, a pé, né, eu tive um problema sério no coração. Tive 2 momentos que senti uma dor muito forte no peito. Depois pedi a Deus ajuda, pedi a Nossa Senhora que me ajudasse, que não fosse nada grave. Mas depois que eu voltei de Aparecida, eu fui fazer os exames, tudo necessário, e constatou que eu estava com 2 coronárias bastante obstruídas. Aí tive que fazer vários exames, cateterismo e fiz uma angioplastia. Coloquei 2 stents no coração, então isso me assustou bastante. Eu tenho certeza absoluta que se não fosse Deus e Nossa Senhora Aparecida, eu teria morrido na caminhada. E eu vou além, eu ia te interromper falando assim, que se não fosse essa sua ousadia em ter feito a caminhada, talvez o senhor não tivesse descoberto naquela época e talvez não tivesse dado tempo de se tratar. Faz sentido. Né? Mas assustou. Até porque você não deve ter uma vida regrada de praticar esporte, caminhada. Já tive muito. Hoje eu tô meio preguiçoso. Eu fui para agradecer a bondade do povo aqui. Nós celebrávamos 300 toneladas de alimento. Então, a paróquia aqui no Brasil mais fez caridade nesse sentido, né? Então, a gente estava indo para agradecer a Deus pela bondade das pessoas, né? E aí ele fez muitos outros milagres, né? Fez muito mais. Muito mais. Padre, fica aqui. A gente vai continuar com entrevistas, mas a gente vai dar uma pausa bem rápida, porque daqui a pouquinho tem o último bloco desse programa. Não sai daí. Entrevistas, último bloco do nosso programa. Padre,
Quem pensa que padre não tem problema se engana, né? Padre é uma pessoa normal como qualquer mortal, é isso mesmo, né? Exatamente isso, é um ser humano como qualquer outro, mas que tem uma história como todo mundo tem, né? E também tem muita atividade desde criança, muita história, coisas boas, coisas não tão boas, como qualquer outra pessoa. Como foi sua chegada aqui em São José? Eu vim para São José quando eu tinha 3 anos de idade, né? E a minha família se mudou para cá, vinda de Campos do Jordão, lá onde eu nasci, e ali comecei a morar no Jardim Paulista, ali próximo do estádio Martins Pereira. Ali eu cresci, fui até os 15 anos, e com 15 anos eu fui embora para o seminário. Mas antes disso, né, eu era de uma família muito simples, muito humilde, a gente passou bastante dificuldades aqui em São José. Teve uma época que eu fui catador de papelão aqui em São José, fui servente de pedreiro, fui funcionário de supermercado, empacotador, tudo para ajudar a minha família, né? Enfim, foi um período bem complicado, né? Depois, graças a Deus, com muito trabalho, com muito esforço, as coisas foram melhorando. Mas eu sempre quis ser padre. Então, quando eu percebi que a minha família já conseguia ficar sem a minha presença, por conta financeira também, aí eu decidi, com o apoio da minha mãe na época principalmente, aí eu fui embora para o seminário, com 15 anos. Eu ia te perguntar quando o senhor descobriu sua vocação, mas então desde sempre. Eu acho que desde criança. Eu ia nas missas e nas missas eu já sentia vontade. Principalmente numa missa que me marcou muito, foi quando o padre que estava celebrando a missa, já de idade, o padre José de Almeida, ele estava muito gripado aquele dia, quase não conseguia falar, tossia muito, já de idade, e aquela cena me chamou a atenção porque eu pensei assim, nossa, se esse padre morre, o que vai ser de nós? Quem que vai celebrar a missa? Quem vai fazer o batizado? Quem vai fazer o casamento? E quem vai atender a minha confissão? Quer saber? Eu acho que eu vou ser padre para ajudar. Então ali começou, eu tinha acho que 8 anos. Ah, um menino, né? 7, 8 anos. Ali, eu acho que ali Deus falou muito comigo, porque aquele homem era muito importante para uma multidão de gente. E aquele homem estava doente aquele dia. Aquilo lá tocou meu coração, como o povo precisava daquele homem, daquele padre. Acho que ali começou tudo. Padre, falando dessa sua experiência, por que tem essa questão das pessoas colocarem o padre, o pastor ou qualquer líder religioso numa posição de superior, numa posição de que eu preciso dessa pessoa, eu necessito dele? O que vai ser de mim se ele ficou doente? O que vai ser de mim se não for um líder? Pois é, né? Porque no nosso caso, né, de padre, a gente atende muitas pessoas que precisam de um aconselhamento, de uma opinião. Muitas pessoas que querem falar e não tem quem as escute. Então, por exemplo, aqui na paróquia a gente atende em média entre 200 e 250 pessoas por semana. E isso cansa, viu? Entendeu? Então a gente senta ali, muitos que precisam conversar mais, a gente tem hora marcada, entendeu? Outras vêm conversar na hora da confissão. Então tem muita gente sofrendo por aí, tem muita gente precisando de uma palavra amiga, gente que precisando ouvir falar de Deus, enfim, da fé, gente precisando ser animada, né? Gente com depressão, gente com medo, gente enlutada. Né? Então, acho que tudo isso vai fazendo com que a gente, né, como líder da igreja, como sacerdote, a gente vai, assim, naturalmente criando esse pensamento diante deles, né? Mas o outro lado, que você já disse bem, é esse lado humano, né? A gente fica doente, a gente tem problema de muita atividade, é muita coisa. Se a gente não cuidar da agenda da gente, a gente acaba se estressando. A gente tem que ter uma paciência com todo mundo, a gente tem que administrar tudo isso aqui. Nós temos funcionários, nós temos toda uma parte administrativa e a parte espiritual e pastoral, né? Então é muito exigente ser padre hoje, ser um líder hoje. Também é bom dizer o seguinte, né? Eu sou tudo o que eu sou e eu sou feliz do jeito que eu sou, né? Ninguém me obrigou a ser padre, eu fiquei padre porque eu quis, né? Então,
O padre não é nenhum coitadinho, não, né? O padre é um homem que fez uma opção de vida e gasta a sua vida pelo bem dos outros. Então eu decidi não ter esposa, não ter filhos, não ter uma família, para que eu possa fazer tudo que eu faço hoje. Se eu tivesse uma esposa e filhos, eu não faria, acho que nem 5% do que eu faço. Pela igreja, pelas pessoas, pelos doentes. A gente atende doente nas casas, a gente atende doente nos hospitais, a gente conversa, a gente celebra a missa, a gente dá formação, a gente dá palestra, a gente conversa com os jovens, a gente... Está a serviço mesmo, né? Isso. Padre, nosso programa já está chegando ao fim. Visto essa sua resposta, como que fica a questão da vaidade, do ego? Dá para administrar isso? Porque nós somos humanos, né? Como que é essa questão? Eu penso assim de maneira simples, eu respondo essa pergunta, eu não tenho assim nenhuma pretensão de ser reconhecido, de ser elogiado, não. É claro que uma palavra de incentivo, uma gratidão é sempre bem-vinda, né? Mas eu tenho bastante consciência de quem eu sou, qual que é o meu objetivo na vida, eu tenho certeza absoluta quem é que eu estou servindo, que é Deus, que é Jesus. Então, meu compromisso é, antes de tudo, com Jesus. Eu quero ser elogiado, sim, um dia por Jesus. Isso eu espero. Aqui, quando vem, eu elogio, é bom que venha, mas se não vier também, isso não muda nada. Não existem coincidências, a gente parou aqui, não foi programado. Aqui ao fundo nós temos um quadro do Filho Pródigo. Padre, eu sei que se a gente fosse falar desse quadro, a gente ia ficar o programa todo falando só desse quadro, né? Com certeza você já deve ter escutado essa passagem, né? Porque é uma passagem bíblica muito, muito famosa, posso usar essa palavra, no meio evangélico, católico. O que isso significa em poucas palavras, Padre? E a gente terminar a entrevista de hoje aqui diante do quadro do Filho Pródigo. Então, deixa eu até vir aqui desse lado aqui, olha, eu vou dizer para vocês, a parábola do Filho Pródigo é a parábola mais linda de todas. Foi no momento em que Jesus, eu acho que ele estava no momento em que ele era tão questionado sobre o amor e a misericórdia do Pai, que ele pensou assim, olha, já que vocês não entendem a minha fala, eu vou desenhar para vocês. Aí ele conta a parábola do filho pródigo. O pai é aquele que acolhe o filho que volta para casa todo arrebentado, todo pobre, todo magricela, todo cheio de pecado, e esperava que o pai o acolhesse apenas como um empregado. Já era muito bom, porque ele tinha o filho pisado na bola, abandonou o pai, gastou toda a herança que o pai lhe deu. Quer dizer, ele tinha todos os motivos para não ser acolhido desse jeito. E para surpresa dele, o pai correu ao encontro dele, abraçou, beijou, entendeu? E mandou fazer uma festa, porque o filho estava de volta para casa. Essa é a figura mais linda do Pai do céu. Quando a gente fala Deus é amor, Deus é Pai, é aqui que está contida essa mensagem de Jesus. Então, eu desejo que você também, ao se relacionar com Deus, se relacione antes de tudo como um pai, não como um chefe, não como um vingador, não como um fiscal, não como um Deus supremo, mas como Pai. Ele é Pai e é misericordioso. E não é aquele pai carrasco, né? Aquele pai bondoso, aquele pai que perdoa. Exatamente. Padre, quero que encerrar uma entrevista de hoje com essa baita mensagem, assim, foi divino isso, né? Não foi uma coisa que a gente planejou. Quero te agradecer por ter recebido a minha equipe. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Você que está aí em casa, que acompanhou esse programa. Um excelente finalzinho de ano, um excelente ano novo. Posso pedir uma bênção para todos nós, uma bênção ecumênica que atinja todas as pessoas de todas as religiões? Amém. Desça sobre todos vocês a bênção nas suas casas, nos seus lares, nos seus corações, e que esse ano seja recheado de muitas bênçãos de Deus na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerramos a entrevista de hoje. Eu espero você no ano que vem, hein? Tchau, tchau.